o nome da família, é o nosso sobrenome que carrega intrinsecamente toda a história da nossa existência. Então, quando eu nasci, eu não caí de paraquedas. Eu nasci porque a minha família e meu pai tinha um nome, né? Tinha uma história. Então, quando falam do Satiro, não falam só do Marcelo, falam de toda uma história para trás, toda uma história pregressa. Lá no Haiti não acontece isso. A criança, quando nasce, antes do pai determinar e dizer, olha, você tem uma história, ela tem que tomar um banho de sangue, num ritual voodoo. E aquela criança, só depois que foi consagrada à entidade, então a entidade que vai ditar a história dela, só depois que ela foi consagrada a uma entidade, é que o pai pode dar o nome que quiser. Mas aí, quem vai dominar, segundo a cultura zumbi do voodoo, é aquele espírito que a criança foi batizada. Quando a criança completa 13 anos, aquele espírito se manifesta nela, e então a partir daquele dia ela fica com a mão de voodoo, e ela pode fazer o que fizer com aquela mão esquerda, no boneco, na foto, no nome, na imagem, na mente, que vai acontecer aquilo pela qual ela premeditou fazer. Tanto é que agora, pastor Bete, quando o povo no Haiti aceita Jesus, não levanta a mão direita, eles levantam a mão esquerda para declarar para o diabo que Jesus Cristo é o Senhor. Tem sido um grande projeto. Nós estamos a 1000 por hora, a 1000 por hora. E eu louvo a Deus por esta igreja, porque esta igreja já participa do nosso trabalho, do nosso ministério. Nós gostaríamos muito de ter tido mais proximidade, e agora estamos em Campinas e estamos juntos. Nós estivemos, irmãos, em Jaboticabal, e eu ouvi aqui o pastor falar de levantes e de guerra, e cantamos o hino da Ludmilla, e eu sei que alguma coisa no mundo espiritual pode ter acontecido, está acontecendo, enfim. Mas nós enfrentamos coisas terríveis. Nós enfrentamos diariamente, tanto pelo fato de sermos cristãos, e pelo fato de sermos cristãos comprometidos com a obra missionária, nós enfrentamos muito mais ainda. Você não tem ideia do que eu ouço por aí, do que eu passo, do que enfrentamos. Em Jaboticabal nós enfrentamos uma guerra muito grande. Nós perdemos os nossos computadores, perdemos os nossos cadastros, perdemos tudo. A nossa vinda para Campinas foi um recomeço. A nossa estada em Jaboticabal foi um terremoto. Mas Deus sacudiu para fazer algo muito maior do que nós podíamos imaginar. Então nós perdemos o contato por isso. Então eu quero pedir a você que queira voltar a receber informações. As crianças que foram apadrinhadas por esta igreja, tanto em Angola quanto no Burundi, estão muito bem. Nós, irmãos, nesses últimos 10 anos de trabalho com crianças, e nós já envolvemos com muitas crianças, é uma coisa estranha de se contar, mas nós contamos. Nós só perdemos embaixo do nosso projeto que temos e queremos ter a bênção de Deus, nós só perdemos 7 crianças morreram. Então, num país cuja a taxa de mortalidade infantil é assustadora, nos países africanos, as crianças que entraram embaixo do que nós fazemos. E o melhor de tudo, não é nem das ofertas, porque tem pessoas que começam e param no caminho, mas tem gente que começa a orar e não para de orar. Embaixo das orações, como nós dizemos lá na Angola, Deus sacudiu a bananeira, Deus está sacudindo e o nome do Senhor está sendo glorificado. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Então eu queria que você, ainda que tenha se sentido um tanto abandonado por mim, não te abandonei, né? Se você quiser voltar, eu trouxe aqui as fichinhas, você se recadastra e amanhã mesmo você recebe no seu e-mail o relatório, informações, os balancetes, as prestações de conta. Nossa contabilidade é auditada pela Unicef, e eu tenho certeza que se você já estava feliz de saber o que Deus está fazendo, ficará muito mais feliz de saber como Deus está nos usando para fazer o que Ele está fazendo. E eu tenho certeza que essa igreja continuará sendo uma grande parceira nossa, e eu convido o pastor Carlos para ir ao Haiti, pastor, né? Eles gostam muito de cachorro, né? Comem um cachorro. Alguém aqui já comeu cachorro? Esses dias eu fui pregar em Portugal, faz poucos dias, e eu estava falando do Haiti e falei do cachorro, porque comem muito cachorro. Eu perguntei, quem já comeu cachorro? Que a igreja toda levantou a mão. E eu fiquei espantado, né? Falei, já comeram cachorro? E aí, cachorro quente, né? Falei, não. Porque cachorro no Haiti, no Portugal, você fala cachorro é cachorro quente, né? Aqui a gente fala cachorro quente, ou hot dog.
Porque em Portugal, cachorro, do ponto de vista animal, é cão. Eu falei, não é cachorro, não é cão. Aí todo mundo abaixou a mão. Mas, irmãos, tem sido uma grande bênção e Deus tem feito uma grande obra. E é um grande privilégio estar aqui com vocês. E espero que vocês, a partir de hoje também, orem pelo Haiti, orem mais. Porque, irmãos, não tem igrejas. Eu comecei a dizer que havia 170 mil crentes apenas no Haiti. No dia do terremoto morreram 25 mil, porque às 8h15 da noite era a hora que as igrejas estavam reunidas, e morreram 25 mil crentes. Então a igreja que tinha 170 perdeu mais 25 mil, diminuiu mais. Só que hoje, um ano depois, há 2 milhões de novos crentes no Haiti. Você pode aplaudir Jesus por isso? Isso vale a pena a gente aplaudir. Então vai entender Deus. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga, vai entender Deus. Pegue na mão dele e diga, olha, eu espero que você não precise de um terremoto para entender que Deus pode fazer tudo. Amém, igreja? Abra comigo sua Bíblia no segundo livro de Reis. Quero deixar aqui uma consideração. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Quero agradecer ao irmão Moacir. O Moacir, eu encontrei ele algumas vezes aqui em Vinhedo, porque foi ele a ponte que foi feita para que estivéssemos aqui hoje. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, vamos ler a partir do verso 1. Todo mundo encontrou? Amém. Amém? Diz assim: E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém. Quantos amam a palavra de Deus? Pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava aqui lembrando, a última vez que eu estive aqui, eu tinha cabelo e tinha bigode, né? Eu tinha cabelo e tinha bigode. Pois é, o cabelo eu já tirei, e o bigode eu recebi uma grande bênção, irmão, tirei também, né? Convenci a esposa, foi 1 ano e meio orando e jejuando, né? E tirei, graças a Deus. Tem gente que olhou para mim e falou: Mas é o senhor mesmo? Eu falei: sou eu, né? E eu fiquei assim, eu tenho 39, mas sem o bigode fiquei com uma cara assim de uns 28. Dá para passar, não dá, pastor? Dá para enganar bem. Meus irmãos, essa é uma história, esse texto que nós lemos é uma história de um milagre muito grande. Há 2 protagonistas interessantíssimos nessa história. Capítulo 5 fala da cura de Naamã. E há 2 protagonistas nessa história que são interessantíssimos. O primeiro é o próprio Naamã, o leproso. A Bíblia, quando fala de Naamã, ela fala de um homem poderoso. Ele não era poderoso por causa do poder militar que existia sob sua autoridade. Ele era poderoso porque ele, dentro do reino da Síria, ele era mais do que um ministro de guerra. Ele era um homem de um alto conceito. Ter alto conceito significava que esse homem chamado Naamã, ele era uma mente pensante. Quando a gente olha a história de Naamã, vamos perceber alguns detalhes na vida dele que nos fazem concluir isto. Naamã não era aquele tipo de soldado ou general que montava um cavalo e desembainhava a espada e saía gritando desesperadamente: vamos matar, vamos matar. Não. Naamã ficava por trás, planejando as estratégias da conquista pelo exército que ele liderava, que era o exército da Síria. Naamã, ele era um homem de uma influência muito grande no seu país. Flávio José, o escritor da história dos Hebreus, quando cita a Síria, não fala do rei da Síria, fala de Naamã. A Síria não era conhecida por Ben-Hadad ou por os outros reis que a Síria teve, que de vez em quando aparecem como protagonistas de algumas das histórias, principalmente em 1ª e 2ª Reis, e não são eles que aparecem.
Quando o Flávio José fala da Síria, ele cita Naamã, porque Naamã era, usando uma linguagem pós-moderna, era o cara. Naamã era aquele que fazia a Síria ser grandiosa, como era, por causa da sua capacidade de planejar guerra, de influenciar o povo e ter a confiança do rei. José volta a dizer que Naamã não se vestia como um militar comum do seu tempo. Naamã usava uma indumentária. Uma indumentária era uma roupa selada com o selo do rei, que garantia, seria você ter o visto dos Estados Unidos. Seria isso. Quem tem visto dos Estados Unidos, pelo menos no resto do mundo, não sendo o Oriente Médio, entra com uma facilidade muito grande. Eu tinha dificuldade de pegar visto para alguns países da África. Quando eu consegui o visto americano, eu ia para os guichês pedir visto. A pessoa, quando folheava, ele dizia: você tem visto americano? Sim, então assina aqui, volta aqui amanhã que seu visto está aqui, né? Então a indumentária de Naamã, com o selo real, era isso. Fazia com que Naamã não precisasse pedir licença, não precisasse falar nada. Aonde ele chegava, ele era ouvido, as pessoas paravam para cumprimentá-lo, e o que ele dizia era lei. Este era Naamã, mas ele era leproso. Naamã tipifica para nós nesta noite, numa conferência missionária, um mundo perdido sem Deus, que é influenciador, que é sedutor, que quando se manifesta influenciando, que chama a atenção. As pessoas que vivem no mundo estão encantadas com aquilo que o mundo aparenta ser. As pessoas que vivem no mundo estão seduzidas pela a aparência, a influência e a autoridade que o mundo as regala através do prazer que podem sentir no mundo. Mas o que está por trás de toda esta aparência que o mundo tem é uma lepra maldita que precisa ser escondida atrás de uma indumentária. Por isso as pessoas se refugiam nas drogas, as pessoas se refugiam no sexo, as pessoas se refugiam no pecado em todas as suas manifestações, as pessoas se refugiam na incredulidade, as pessoas se refugiam no ateísmo. Nesse período que eu estive fora aqui um pouco, eu consegui no meio disso tudo fazer minha faculdade, terminá-la. Sou formado em filosofia e eu era o único crente da minha sala. E hoje eu entendo porque Deus me levou a uma sala de filosofia, porque 80% dos meus colegas eram agnósticos e os outros 20% ateus. E um dia um agnóstico chegou para mim e disse: olha, Marcelo, eu só creio no que pode ser provado pela ciência. E a ciência provou, e ela tirou um exame, doutor em zootecnia, e dá aula na Unesp.